Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das tecnologias mais poderosas e também mais controladas do mundo inteiro, o enriquecimento de urânio. Pois é, essa pergunta, ela é a chave para a gente entender como é que funcionam os reatores nucleares e, ao mesmo tempo, como as armas nucleares são feitas. É um processo que tanto alimenta as cidades quanto, às vezes, arsenais. Então, para começar, a gente tem que sacar uma coisa. O urânio que se encontra por aí, na natureza, não é todo igual, não. Ele existe em duas versões principais, sabe? Como se fossem dois irmãos da mesma família, que a gente chama de isótopos, só que com personalidades bem diferentes. E o que impressiona de verdade aqui é a proporção. Dá uma olhada no gráfico. Quase todo o urânio natural, mais de 99%, é o urânio 238. Só uma lasquinha, menos de 1%, é o urânio 235. E é justamente nesse pedacinho que mora todo o segredo da energia nuclear. Tá, mas e aí? Por que esse tal de U235 é tão importante? A resposta está numa palavrinha: físsil. Isso quer dizer que o núcleo dele pode ser quebrado, dividido, fissionado. E quando isso acontece, ele libera uma quantidade, olha, absurda de energia. Já o irmão dele, o U238, é mais pacato, mais estável. Ele não faz isso. É por isso que existe o processo de enriquecimento. A ideia toda é aumentar artificialmente aquela porcentagem minúscula de U235, ou seja, concentrar todo o poder que ele guarda lá dentro. A fissão nuclear é o coração de tudo isso. Imagina só a cena: conseguir quebrar o centro de um átomo. A energia que mantinha aquele núcleo unido é liberada de uma forma explosiva, e é essa energia que pode ser aproveitada, para o bem ou para o mal. E esse slide aqui dá uma dimensão fantástica desse poder. Pensa bem, uma coisinha pequena, que cabe na palma da mão, tem a mesma capacidade de gerar energia que um trem de carga lotado de carvão. A densidade de energia nossa, é simplesmente incomparável. Beleza, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se separa átomos que são quimicamente idênticos e que têm uma diferença de peso minúscula? A resposta está numa máquina de altíssima tecnologia: a ultracentrífuga. O processo é simplesmente genial. Primeiro, o urânio sólido vira um gás. Depois, esse gás é colocado dentro de cilindros que giram numa velocidade alucinante, mais rápido que motor de Fórmula 1. É igualzinho quando a gente gira uma saladeira para secar o alface, sabe? O mais pesado, que é o U238, é jogado para as bordas. E o U235, que é um pouquinho mais leve, fica ali concentrado no centro, prontinho para ser coletado. Ah, mas não é tão simples assim, não. Uma centrífuga só não dá conta do recado. O ganho em cada uma delas é muito pequeno. Por isso, é preciso ter milhares de centrífugas, todas conectadas umas nas outras, num sistema que a gente chama de cascata. E aí, passo a passo, a pureza do U235 vai aumentando bem devagarinho. Agora a gente chega num ponto, olha, fundamental. O nível desse enriquecimento, ou seja, qual a concentração final de U235, é o que define para que aquele material vai servir. E aqui, a diferença entre os usos é gigantesca. Esse gráfico aqui mata a charada. Para gerar eletricidade numa usina nuclear, o urânio precisa ser enriquecido ali na faixa de 3 a 5%. É o que chamamos de urânio de baixo enriquecimento. Agora, para fazer uma arma nuclear, a história é outra, completamente diferente. A concentração de U235 precisa dar um salto para mais de 85%, chegando a 90%. É o chamado urânio altamente enriquecido. A tecnologia para chegar lá é a mesma, mas o processo é muito, mas muito mais longo e complicado. E só para a gente ter uma noção mais concreta do que isso significa, a tal da massa crítica, que é a quantidade mínima para começar uma reação em cadeia explosiva, com urânio a 85% de pureza, é de mais ou menos 50 quilos. Isso mostra o perigo que esse material representa. E é justamente por isso, por ter esse potencial de uso duplo para gerar energia ou para construir uma arma, que essa tecnologia é tão delicada. Vamos ver agora onde o Brasil entra nesse cenário mundial. Olha, o Brasil tem uma longa jornada com essa tecnologia. O desenvolvimento começou lá nos anos 70. O primeiro sucesso veio em 82. E desde 2006, a fábrica de combustível nuclear, que fica em Resende, no Rio de Janeiro, já opera em escala industrial. E isso coloca o Brasil numa posição estratégica muito, mas muito exclusiva no mundo. O país faz parte de um clube seleto de nações que dominam o enriquecimento. E mais impressionante ainda, é um dos únicos 4 países no planeta que tem as duas coisas: as reservas de urânio no subsolo e a tecnologia para processar esse urânio.
Os outros são só Estados Unidos, Rússia e China. E claro, com tanto poder em jogo, o controle é fundamental. Como essa tecnologia pode acabar levando à criação de mais armas nucleares, ela é monitorada de forma super rigorosa pela Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que fiscaliza as instalações no mundo todo para garantir que o uso seja apenas para fins pacíficos. E, no fim das contas, a gente fica com essa reflexão, né? A mesma ciência, o mesmíssimo processo, pode tanto iluminar uma cidade inteira quanto mergulhá-la na escuridão mais profunda. O grande desafio da humanidade é, e parece que sempre vai ser, saber como gerenciar esse poder de forma segura e inteligente.